Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens. A pandemia de Covid trouxe transformações e acelerou alguns problemas que nós já enfrentávamos anteriormente. Sentimos isso na pele, no dia a dia, nas relações interpessoais, no momento de fazer uma compra, de pagar uma conta. No contexto econômico, a economia criativa surge como um conceito, como uma opção importante e interessante para os novos tempos que estão por vir. Esse é o tema de hoje em debate no Zoom Painel. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Yamaha, a marca japonesa que há 51 anos está no Brasil entregando emoção e qualidade. A marca que mais cresce em vendas nos últimos 5 anos. A marca mais premiada pelos brasileiros no Prêmio Moto de Ouro da revista Motociclismo. A marca com excelência no atendimento, reconhecida nos prêmios Consumidor Moderno e Reclame Aqui. Escolha Yamaha, você também. Olá, eu sou Vinícius Gastim. No programa de hoje, a gente traz para debate um tema que deve ganhar cada vez mais espaço nas discussões, nos debates acerca do futuro da economia do Brasil e do mundo de uma forma geral. É um conceito relativamente novo e até por isso eu trouxe aqui uma definição para tentar aprender um pouco mais sobre, juntamente com vocês aí do outro lado da telinha. O conceito de economia criativa é relativamente novo, portanto, não há uma definição pronta e única sobre esse termo. O que podemos afirmar é que a ideia de economia criativa, como o próprio nome diz,
é unir economia com criatividade, possuindo uma matéria-prima como o capital intelectual, isto é, carregado por valores simbólicos. Separamos também um pequeno vídeo do canal Economia Criativa do YouTube para ilustrar um pouco do tema que vem à discussão no Zoom Painel de hoje. E para a gente aprender um pouco mais e debater sobre o tema, estamos recebendo aqui no nosso painel o subsecretário de Integração do Rio de Janeiro, Marcos Marins, e também o secretário executivo do Instituto Serrano de Economia Criativa, Tiago Melo. Tiago, começando por você, acredito eu que a pandemia tenha trazido transformações, desafios, mas também gerado algumas oportunidades. Como é que ela pode impactar nesse conceito de economia criativa para a gente começar esse debate? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui com você, com o Marcos. Então, é muito interessante essa abertura com esse vídeo introdutório, porque ele nos ajuda a visualizar o conjunto de atividades econômicas e industriais que fazem parte desse setor. E aí, quando você pergunta para mim como que a gente visualiza isso no campo das mudanças que a experiência do Covid traz, de fato a gente consegue observar que a gente teve uma verticalização, uma assimilação de uma série de demandas, né, que já estavam em processo. Mudanças de organização do trabalho e da distribuição de riquezas que já estavam em processo e que demandam, por sua sorte, estes que são os conjuntos de atividades e fazeres da economia criativa. Vou citar um único exemplo imediato para criar um fácil entendimento do nosso espectador, que é a questão do e-commerce, por exemplo, para o setor da moda íntima, né? E quando a gente fala das atividades econômicas em Nova Friburgo, particularmente, a gente consegue visualizar o quanto que isso foi importante nesse momento de pandemia, né? Como que é importante, como que em vários setores, né, a gente teve uma demanda por fotógrafos para tirar foto daquele hambúrguer, né, daquela pizza para o delivery, né? Então são todos esses trabalhos que demandam dessa ordem do intelecto para o desenvolvimento das suas atividades. Marcos Marins, seja muito bem-vindo também ao Zoom Painel de hoje. Recentemente, o Tiago também participou de um encontro na Cianf, com alguns representantes de entidades de Nova Friburgo, exatamente debatendo, dentre outros temas, a economia criativa. O que a gente pode trazer de resultado desse encontro? Olá, Gastim, Tiago Melo, obrigado pelo convite para participar aqui junto com vocês também. O assunto de economia criativa para a gente é um assunto primordial.
né? Quando eu digo para a gente, eu digo para nós brasileiros, né? Porque o tema é um tema que a gente ainda é recente nos nossos territórios, mas é um tema que está no nosso dia a dia. Não tem como a gente não olhar para o nosso lado e não observar os efeitos, seja diretos ou indiretos, né, e efeitos econômicos do setor criativo. Recentemente a gente esteve participando junto, né, com a Associação Comercial de um encontro justamente para pensar em como que nós podemos juntar esforços, né, para incentivar o setor, né, da economia criativa, da economia colaborativa, da tecnologia e inovação para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego e renda da região e também de como que a gente pode parcerizar as nossas forças com a capital, com a região metropolitana, a região serrana e também com o governo federal. Perfeitamente. Tiago, a pandemia veio a agravar uma série de situações, você citou algumas delas na sua primeira participação. Quais caminhos que a economia criativa ela pode sugerir para que isso seja vencido ou então para que se tenha uma adaptação a partir desses novos tempos que certamente estão por vir, né? Pois é, eu diria até mais, Marco, mais do que estão por vir, eles já estão presentes. A gente é contemporâneo, a gente vive num tempo das maiores transformações do trabalho na história da humanidade, né? A reorganização do trabalho e a lógica do trabalho nunca foram tão impactadas pelos meios tecnológicos, senão quando do surgimento da máquina a vapor, ou seja, da industrialização, né? Hoje nós temos uma série de profissões que podem ser realizadas de maneira remota, que demandam aí aparatos tecnológicos de programação, né, de design para facilitar o acesso das pessoas. A gente está aqui usando um meio de comunicação por um programa de TV que é a cadeia produtiva da economia criativa, né? Na vinheta de abertura do programa nós tivemos uma série de propagandas. Então o que a gente observa e que a gente precisa prestar bastante atenção como território e que é uma proposta do Instituto de Economia Criativa é estimular e fomentar cada vez mais o entendimento do esforço para a capacitação e a inclusão de profissionais da economia criativa nos setores produtivos historicamente considerados e consagrados na cidade. A grande vantagem da pauta da economia criativa é que ela não nasce fora do contexto cultural do território, ao contrário, ela valoriza aquelas experiências tradicionais, a cultura local, né, os fatores de criatividade, né, não por menos o nome de economia criativa, né, desses territórios. Então, a gente vai avançar um pouco mais nessa conversa, mais especificamente, mas o que a gente já observa é como elas foram decisivas para manter as atividades econômicas nesse momento de crise, e elas apontam para o futuro, né, das novas dinâmicas de mercado que todas as atividades produtivas hoje enfrentam no século XXI. E Marcos, por falar em tecnologias, em transformação, um setor, por exemplo, que nesses últimos tempos experimentou um crescimento foi o de games. Como é que a gente pode inserir uma cidade de interior como Nova Friburgo, que ainda tem problemas básicos relacionados, por exemplo, à prestação de serviço de internet? Dentro desse contexto, há um caminho muito longo ainda a ser percorrido? Vinícius, eu não ouvi qual o setor, desculpa. Eu comentava sobre a questão de os setores que conseguiram crescer nesse meio tempo, nesses anos difíceis que a gente tem vivido por conta da pandemia principalmente, e deu exemplo aqui do setor de games, né? Até em cima do que o Tiago falou, da utilização de tecnologia. Mas a gente, por exemplo, está numa cidade de interior, como Nova Friburgo, que tem problemas básicos numa prestação de serviço de internet, por exemplo. É claro que evoluiu muito nesses últimos anos, mas ainda não funciona perfeitamente. É um caminho longo ainda a ser percorrido para um município do interior do estado do Rio de Janeiro, exemplo aqui de Nova Friburgo? Eu não separaria a cidade de Nova Friburgo do contexto do país hoje. Eu entendo hoje que o acesso à internet é uma cidade, né, socioeconômica. Territorial, sim, né, ela é evidente por territórios, assim como alguns jovens, né, mais pobres de algumas favelas, eles não têm a mesma qualidade de internet que jovens ricos da zona sul do Rio, por exemplo. Mas quando a gente fala, eu acho que o fator maior do que o territorial é o fator econômico, né? E também a gente tem uma característica da nossa população, né, da região serrana, né, de valor agregado, da produção
né, e rendimentos que ocasionam diretamente no acesso à internet. Mas o games e a economia criativa, o audiovisual, né, junto com toda essa revolução que a gente vive, ela é mais democrática. Hoje, um jovem que com uma internet, por mais que não seja a melhor internet do mundo, mas um jovem com uma boa internet hoje consegue estar competindo, consegue estar participando dos grandes campeonatos de games, que tem prêmios que são maiores, por exemplo, né, a gente fala tanto do prêmio do BBB de 1,5 milhão, mas tem hoje eventos nacionais de games que dão premiação de 1,5 milhão, 2 milhões de reais para jovens de 16, 17 anos. A gente tem a indústria do game, que hoje é inclusive maior mundialmente do que a indústria audiovisual, né? A venda, a economia é maior. Eu acho que, pensando em desenvolvimento territorial, pensando em crescimento econômico e estratégias de políticas públicas, desenvolvimento do nosso país, das nossas cidades, a gente tem que olhar para o acesso à internet como a gente olha para uma rua asfaltada, né? Então a gente se preocupa muito com a rua que está esburacada, porque o caminhão quebra peça, porque o carro ele quebra uma peça e o trabalhador tem que escoar a sua mercadoria. Mas hoje a nossa população, independente da faixa etária, não ter internet é tão ruim ou pior do que a gente ter um buraco na nossa calçada, um buraco no nosso asfalto. Então, eu acho que Friburgo e a região serrana, ela não tem tanto essa diferenciação dos outros espaços, das outras capitais, né? Ela tem uma oportunidade até maior, eu digo, em relação a manter a tranquilidade, né? Hoje você pode ter hubs de desenvolvimento de games, de economia, de audiovisual, que o pessoal está fugindo das grandes capitais e vindo para o interior, justamente pelo acesso aos bens, aos serviços e a tranquilidade de se trabalhar nesses espaços. E a gente tem investimento, em ótimos meios de internet e de distribuição, a gente fica, inclusive, mais competitivo do que grandes capitais. Essa é uma boa notícia, né, Tiago? E dentro desse contexto da fuga das capitais aqui para o interior, eu acredito que as cidades tenham um papel importante nisso, o poder público, além, claro, da iniciativa privada, né? Como é que Nova Friburgo, por exemplo, municípios da região, poderiam, entre aspas, preparar esse território para receber esse pessoal que está vindo buscar a vida, aplicar a economia criativa também aqui no interior do estado? Olha, Marcos, esse é um tema interessantíssimo, porque quando a gente fala no desenvolvimento de territórios criativos, a gente fala basicamente em 3 aspectos. O primeiro dele é a capacidade de criar novos ativos a partir da propriedade intelectual, ou seja, inovar em processos, design que tenham aplicação industrial e que possam ser comercializados, né? Principalmente nesses campos da economia criativa mais clássicos, a literatura, a música, o audiovisual, a tecnologia da informação, mas também aplicado ao desenvolvimento de canetas, mesas, cadeiras, enfim. Né? O outro aspecto é a apropriação econômica dessa inovação, você criar, né, valor, né, econômico. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto é você ter o fluxo de pessoas criativas, exatamente que o território tenha a passagem e se alimente da contínua visitação e relação com pessoas criativas que se relacionem com esse território. E nesse aspecto, eu acho que Friburgo tem uma vantagem comparativa muito positiva, porque nós somos uma cidade, notadamente média, que tem fatores urbanos de desenvolvimento humano bastante significativos. Nós figuramos aí no andar de cima dos indicadores nacionais, sabemos localmente que temos muito a melhorar, a cidade merece melhorar em muitas coisas, mas nós temos uma rede educacional, por exemplo, que forma muito bem. Nós exportamos muitas excelências. Nova Friburgo tem um número de academias, universidades públicas e privadas. Nós somos um centro universitário regional, então nós naturalmente já somos um centro formador de intelectos. Né? Nós temos uma indústria consolidada, histórica, que também consolidou na cultura local um espírito empreendedor. Né? O friburguense, antes de mais nada, é uma sociedade muito empreendedora. Ela valoriza muito o aspecto do trabalho, da inovação, da capacidade de suplantar as dificuldades. Não por menos, a própria cadeia produtiva da moda é resultado histórico de uma transformação
né, dessas pessoas que atuavam em indústrias modelo fordista, de mão de obra, né, intensiva, e passou a ter aquela confecção no interior da casa, de unidade familiar, e que também agregou valor e hoje é a força motriz da empregabilidade, com várias questões que precisam ser melhoradas, obviamente, né, que enfrentando desafios na ordem global do mercado muito grande. E aí, voltando à sua pergunta, a questão é como que, de fato, a gente, como cidade, valoriza a chegada dessas novas pessoas, potencializando as nossas atividades e fortalecendo as nossas vocações. Né? Obviamente, questões de infraestrutura, logística são necessárias, é necessário o contínuo aperfeiçoamento. O Friburgo hoje precisa olhar muito para a sua questão de mobilidade, né? E nós, pelo ISEC, já estamos pensando uma iniciativa em programação para tentar pensar e contribuir aí com os gestores e com todos aqueles que trabalham nesses campos para melhorar essas dinâmicas. E, de fato, a gente já tem alguns pré-arranjos e algumas questões que colocam o Friburgo um passo à frente, eu diria. É muito natural trazer a agenda da economia criativa e foi essa a premissa que fundou o ISEC há 10 anos atrás, logo após a catástrofe, para pautar a economia criativa como uma alternativa de desenvolvimento territorial capaz de dar respostas àquele momento de crise em especial, apontando para o futuro das tendências do século XXI. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já com o segundo bloco do Zoom Painel. Ano novo e você pronto para realizar o sonho do seu 0 km. Comece o ano a bordo dos novos modelos 2023. Linha Yaris, Corolla e Corolla Cross, com muitas novidades e a mais avançada tecnologia Toyota Safety Sense. O super pacote de segurança projetado para trazer máxima tranquilidade e conforto a motoristas e passageiros durante todo o uso dos carros Toyota. Venha para a Toyo Serra e garanta já o seu. Juntos salvamos vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Yamaha, a marca japonesa que há 51 anos está no Brasil entregando emoção e qualidade. A marca que mais cresce em vendas nos últimos 5 anos. A marca mais premiada pelos brasileiros no Prêmio Moto de Ouro da revista Motociclismo. A marca com excelência no atendimento, reconhecida nos prêmios Consumidor Moderno e Reclame Aqui. Escolha Yamaha, você também.
Zoom Painel de volta no programa de hoje, debatendo e, por que não dizer, aprendendo bastante sobre o conceito de economia criativa. Recebendo no programa de hoje o Tiago Melo, que é secretário executivo do Instituto Serrano de Economia Criativa, e também o subsecretário de Integração do Rio de Janeiro, Marcos Marins. Marcos, existe um norte em cima daquilo que a gente comentou no primeiro bloco, um caminho que o Estado do Rio deveria se concentrar para seguir dentro desse conceito de economia criativa? Acho que quando a gente fala de economia criativa, quando a gente fala de políticas públicas, né, qual o caminho que o Estado deveria seguir? Eu hoje entendo que o caminho não tem como fugir da educação. Né? A gente fala de inovação, a gente fala de tecnologia, a gente fala de empreendedorismo, mas a gente tem que chegar inicialmente no processo de educação. Enquanto a gente não sabe ainda nem o que é a economia criativa, quais são os efeitos da economia criativa para a nossa economia, enquanto a gente não possibilita ferramentas para que a nossa juventude, principalmente, possa se desenvolver e crescer também por intermédio da economia criativa, a gente não consegue pensar em políticas públicas de Estado. Eu acho que hoje os municípios, né, e o poder público, de uma maneira geral, precisa olhar para as ferramentas da economia criativa. Então, a gente está falando do audiovisual, a gente está falando de games, a gente está falando de design, de moda, enfim, pegar essas ferramentas e todo esse potencial da economia criativa e inserir dentro do currículo mesmo das nossas escolas, bem como a gente também precisa de educação financeira nas escolas. Então, a gente precisa mudar o processo educacional do nosso país e do nosso estado, né? E abordando a economia criativa também. Outro ponto que eu acho fundamental é a gente conseguir abordar a questão do acesso ao crédito no país. Eu tenho dito isso em todos os espaços que me permitem falar, né? Não adianta a gente ter um país com alto viés empreendedor, né? Pessoas com muito potencial, pessoas que têm garra, têm força de vontade, que a gente sabe que o brasileiro tem, se a gente não dá acesso ao crédito para os nossos empreendedores, para os nossos jovens, para as nossas mulheres, até porque não também para a nossa terceira idade poder empreender após aposentar, porque muitos querem continuar se envolvendo em atividades. Então, abordar a economia criativa, a gente aborda o processo educacional, mas a gente também tem que falar de acesso a crédito para que as pessoas possam empreender, desenvolver suas ferramentas dentro da economia criativa. E, em paralelo, a gente também tem que abordar a questão das taxas, dos tributos no país. Porque a economia criativa fala de equipamentos de audiovisual, fala da indústria dos games, a gente fala de ferramentas e equipamentos que o Brasil ainda não detém total conhecimento, né, de produção. Nós ainda somos reféns, né, dessa indústria, de chips e desses equipamentos. Então, a gente precisa também diminuir as taxações, né, principalmente do governo federal, em cima desses produtos. Aí sim, a gente vai ter uma população educada, a gente vai ter acesso a crédito e taxas menores para que a gente possa incentivar o setor criativo no nosso país. Até em cima dessa informação que o Marcos trouxe, Tiago, dessa análise, eu pesquisava e percebi que na Europa já se fala em ter um fundo especial de investimento amplo para esse setor de economia criativa, exatamente para criar essa via de mão dupla, né? Aquilo que a economia pode trazer e aquilo que a criatividade pode acrescentar à economia. Existe algum projeto, é viável planejar isso aqui para o Brasil, para o estado do Rio, para Nova Friburgo, um fundo de investimento que vá fomentar, que vá preparar esse terreno para o desenvolvimento da economia criativa? Sem dúvidas que é. Ainda mais considerando as dinâmicas de mercado de ativos, os criptoativos. A gente podia falar aqui de criptomoedas, que é uma grande dúvida e incógnita, um assunto muito novo, que as pessoas estão ainda se familiarizando e tudo mais. Agora, o que a gente enxerga na Europa especificamente? Lá, em anos atrás, eles iniciaram um processo de fortalecimento da economia criativa como uma alternativa econômica. Eles recuperaram grandes parques industriais que haviam migrado seus núcleos produtivos para Malásia, para a Ásia em geral, né? Indústrias que empregavam pessoas na metalurgia e tudo mais, e investiram pesadamente nas cadeias produtivas da economia criativa. Então, assim, acho que uma questão de inteligência de mercado hoje, e olhando para Nova Friburgo,
é a gente entender que quem tem aporte, quem tem liquidez, possibilidade de investimento, apostar em startups, negócios inovadores, de aplicativos, né, de design, de games. A gamificação é uma questão hoje inexorável, está aí, todo mundo que acompanha os noticiários já ouviu falar ou acompanha o campo da inovação em metaverso, por exemplo, né, que é uma dinâmica aí que né, como assim, o que é isso, mas está em andamento, da mesma forma que um dia falaram de smartphones e a gente também estranhou, né, a gente falou em essa capacidade de comunicação que temos aqui, a gente estranhou, também estamos nesse momento. Então, é muito interessante pensar que quem apostar nesse campo, sobretudo para as inovações da sustentabilidade e aproveitamento de materiais, economia circular, que é um outro termo, né, que utiliza o lixo como uma fonte de riqueza, né, porque a gente está falando de um setor produtivo que, no seu núcleo, emprega mais de 2.600.000 pessoas, que tem aproximadamente 1.600.000 pessoas criativas trabalhando em outras indústrias. E tem nada mais, nada menos do que aproximadamente 2.200.000 não criativos trabalhando nas suas indústrias. Então a gente está falando de 8 milhões, 10 milhões de pessoas no Brasil, né? São 2,61% do PIB, esse é o dado atualizado, né? Houve uma queda, obviamente a pandemia impactou em vários setores, mas com um crescimento médio desse número que foi apresentado no início do programa. Então, pensar as vantagens comparativas de Friburgo e aquelas indústrias que já estão aqui, ou melhor, não só indústrias, mas atividades econômicas, o turismo, a gastronomia, né, a moda, temos aí o polo cervejeiro, uma produção de lucro, as nossas flores, todos eles são campos que demandam uma aplicação de inovação e capacidade criativa que os setores da economia criativa têm toda a condição de atender. Nós temos bandas centenárias que formam músicos letrados. Talvez nós sejamos um estudo que nunca foi feito. Fica a sugestão aí para a audiência, quem se interessar. A gente talvez seja uma das cidades com os maiores números de pessoas alfabetizadas na música no estado do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, né? Pessoas que sabem ler partituras, por exemplo. Esse é um tipo de capital muito grande. Eu conheço muitas pessoas que vivem disso, que vendem partituras, né, que vendem a escrita e registro de música, por exemplo. Então, investir nisso e criar fundos de investimento nisso é uma decisão estratégica inteligentíssima e só denota aqueles que têm essa iniciativa a perspicácia e a capacidade de visão disso que são as dinâmicas contemporâneas de desenvolvimento territorial. Sem dúvida, Tiago. E Marcos, isso vai ao encontro. Até fazíamos um programa aqui recente e comentávamos sobre uma mudança de perfil econômico aqui de Nova Friburgo, que eu acredito que se estenda por todo o país. Algumas profissões deixando de existir. Aqui em Nova Friburgo, o Tiago, você também é daqui, a gente observa lojas, empresas tradicionais da cidade fechando, porque os filhos daqueles antigos donos não querem mais seguir no comércio ou na indústria. Eles querem uma nova profissão que não tenha muito a ver com aquele negócio da família. Então, a economia criativa pode ser um caminho para até não deixar que, de repente, o desemprego, né, possa aumentar aqui na nossa cidade, no estado, no Brasil, de uma forma geral. São novos tempos que exigem novas qualificações, né? Vinícius, eu vou complementar o seu pensamento. Na verdade, esses filhos e essas famílias, elas não precisam deixar necessariamente a sua atividade, e sim elas podem aperfeiçoar algumas atividades. Eu estou fazendo um projeto, o Hub de Desenvolvimento Rural, lá no Ceasa, né? E em Nova Friburgo e a região serrana tem o Cinturão Verde do estado do Rio de Janeiro, que é a agricultura familiar, e boa parte dos alimentos que são produzidos, que estão na mesa, né, da região metropolitana do estado do Rio, saem da nossa região serrana. E os filhos dos agricultores não querem mais ficar ali no campo. Muitos deles estão querendo sair, né? E uma conversa que eu tive com esses agricultores foi, não necessariamente o filho desse agricultor precisa continuar na produção ali no campo diretamente, né, com a mão na enxada ou não colhendo, plantando, mas o filho desse agricultor ele pode impulsionar a atividade da sua família a partir do momento que ele passa a ter novos conhecimentos, de novas ferramentas para trabalhar, como a parte de vendas, de marketing, de design, de prospecção.
E a economia criativa ela pode trabalhar em conjunto com esses setores que são setores que a gente considera, né, que estão perdendo mão de obra, ou alguns, diferentes da agricultura, que a agricultura a gente vai precisar. As ferramentas mudam, a tecnologia muda, mas a gente vai continuar precisando comer, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, o comércio que diminui pelas vendas online, por outras ferramentas de venda, esse filho, né, dessa família ou esse parente, ele pode continuar naquele negócio familiar, mas com outro viés, com uma outra perspectiva, quem sabe até mesmo uma perspectiva que seja até mais lucrativa para a família. Então, tem ferramentas. Eu acho que a economia criativa ela é a realidade e ela é a solução. Uma questão que a gente tem que aprender é olhar para essas mudanças, né, olhar o lado positivo. O lado negativo existe e vai acontecer. Né? Então, vamos pensar no lado positivo agora dessas mudanças econômicas, sociais, relacionais que a gente passa, para a gente aproveitar o que tem de melhor. Né? Então, se a gente conseguir, né, utilizar essas ferramentas na nossa economia, e aí veio o papel do poder público, né, de ensinar, de educar, de dar ferramentas, de tributar menos, de dar crédito, veio o papel, né, da sociedade civil de incentivar esses agentes, né, a participarem, de distribuir essa informação e de engajar as pessoas. Então, com certeza, a economia criativa é uma solução para, inclusive, essas famílias que, a princípio, acham que essas mudanças são negativas. Elas podem ser positivas se a gente olhar por outro viés. Muito bom. E enquanto a gente conversava aqui, eu fui buscar as informações certinhas para trazer no programa até uma matéria do nosso jornalismo aqui da TV Zoom sobre aquilo que o Tiago e o Marcos comentaram no primeiro bloco. A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, por meio do site, iniciou a divulgação do ranking de cidades que mais abriram empresas em 2022. Segundo as informações divulgadas, Nova Friburgo é a 8ª cidade entre os 92 municípios do Rio de Janeiro que mais abriram empresas somente nos 2 primeiros meses deste ano de 2022. Entre as cidades com mais de 300 mil habitantes, Nova Friburgo é a primeira da lista. Em 2021 foram mais de 1.000 empresas abertas e a cidade se manteve em 10º lugar geral. Tiago, são números que reforçam aquela informação, aquela análise que você fez no primeiro bloco, né? Do espírito empreendedor que o friburguense tem. Pois é, Marco. Essa é uma grande vantagem cultural de Friburgo, né? Quando a gente olha para a perspectiva do desenvolvimento econômico pela iniciativa privada, né? Então, a gente tem essa vocação histórica e a vantagem também de ter sido, e isso é outra questão muito interessante quando a gente fala de economia criativa, porque Friburgo, no século XIX, né, lá nos anos de 1800, ele era um território de notada qualidade cultural. Né? Havia uma série, já era uma cidade turística, e nós éramos o território do Barão, contam os historiadores, né? Que era uma cidade com música de câmara, né, com teatro, tinha o Teatro Dona Eugênia. A gente teve a primeira apresentação do maestro Villa-Lobos, né, em Nova Friburgo, e uma cidade que inaugurou o Festival de Inverno, né, inaugurou, né, na região serrana, tem festival de cinema ambiental. A gente é a maior área de cobertura de Mata Atlântica, né, do Brasil, em uma única cidade, né? Então nós somos notadamente uma cidade vocacionada para a economia criativa, né? Então, assim, eu acho que esse estímulo, chamar a atenção para esses campos de atividade e induzir, dar esse fermento para que essa cultura floresça cada vez mais. E reforçando a fala do Marcos, né, em que o Marcos salienta a necessidade da gente qualificar esse crédito, né, formar esse empreendedor, né, que é uma demanda essencial para que essas iniciativas floresçam de fato e repercutam positivamente, tenham as chamadas externalidades positivas de suas atividades, né, contribuindo aí para todo o desenvolvimento territorial. Tiago, é importante a gente falar também do nosso polo audiovisual, né? O polo audiovisual de Nova Friburgo e região, nos últimos anos, atraiu milhões de investimentos, né, na nossa economia, e audiovisual é economia criativa. Lá no passado, Gastim, o audiovisual em Friburgo foi muito forte, né? Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis,
mas recentemente a gente conseguiu recuperar isso. Eu fui secretário de Cultura do município de Nova Friburgo, fui secretário de Desenvolvimento Econômico. A gente fez um trabalho muito forte, não meu, mas de pessoas que estavam ali há muito tempo, né, que vivem disso, e foi um trabalho conjunto para a gente recuperar o setor audiovisual da cidade e que está movendo toda a nossa cadeia hoteleira, vários serviços, dezenas de prestadores de serviços hoje em Nova Friburgo vivem exclusivamente dos filmes que são gravados na nossa cidade, ou se não vivem exclusivamente, tem um bom acréscimo da sua renda anual a partir desses filmes, né? Então, esse impacto é muito forte, não só quando a gente olha em curto prazo, como esses trabalhadores que são empregados, como também em médio e longo prazo, porque o filme foi gravado há 2 anos atrás, esse ano está saindo nas telas dos cinemas. Então passa a mostrar as belezas, as forças da cidade, aí isso automaticamente atrai o turismo, e aí começa a surgir turismo específico, né? Vamos visitar aquele local onde teve aquele filme, né? Tem filmes que foram gravados na cidade que recuperaram estradas, recuperaram escolas municipais. Então, assim, o impacto audiovisual, o impacto da economia criativa é muito forte. E a gente só precisa aprender, talvez, a falar um pouco para a população, né? Para a população entender que isso melhora a vida deles no dia a dia. Às vezes a gente fica muito num campo um pouco afastado, né? Entre os fazedores de cultura, entre as pessoas que têm toda essa expertise, que a gente às vezes se afasta um pouco da população. Mas no fim, isso está melhorando a vida direto ali, está gerando empregos direto para a população. E quando a população entender que isso está ajudando a botar comida na mesa deles, a gente vai conseguir engajar ainda mais forças para incentivar a cultura, a economia criativa, entendendo também, né, quando a gente fala da música e de outras ferramentas, que isso também significa bem-estar para a população, né? Isso é saúde emocional, saúde mental, né? Isso tudo tem um contexto da economia criativa, da música, da arte, da dança, do design, dos games, do audiovisual, e só tem pontos positivos em escala que impactam na vida da população. Maravilha, muito boa lembrança, Marcos. Eu queria só complementar uma fala no lugar da fala do Marcos, é que quem ganha dinheiro, que o dinheiro entra diretamente, são atividades como transporte, alimentação, né, numa ordem de 40% do orçamento de um filme. Então, em média, 5 milhões de reais de orçamento, deixam diretamente na cidade algo em torno de 2 milhões num prazo de 1 a 2 meses. Né? Então, assim, é uma atividade que impacta muito positivamente na cidade, como o Marcos destacou. Maravilha. Marcos, Tiago, programa bom, passa realmente rápido, tenho certeza que todos nós aprendemos bastante. E dentro desse conceito, em resumo, o que eu aprendi hoje, principalmente, é que a economia criativa pode ajudar Nova Friburgo a recuperar aquele protagonismo, né? A ser uma cidade cada vez mais forte, com tantas vocações que o nosso município possui. Tiago, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Marco. Obrigado, telespectador. Obrigado, Marcos, pela presença. Marcos Marins, até a próxima. Um grande abraço. Obrigado pela participação. Obrigado, estou à disposição e vamos ajudar também na integração com a cidade do Rio de Janeiro, que só tem a ganhar os municípios da região serrana e a cidade do Rio, dar esse protagonismo para o nosso interior. Perfeitamente, essa integração é fundamental. E a gente volta na semana que vem aqui no Zoom Painel, sempre trazendo um tema importante para Nova Friburgo e para a região. Até lá. Programa Zoom Painel. Oferecimento União Mundial, Fechaduras e Ferragens.